Tigre no ar. Muito boa noite, Jaime, já que aí em Israel são 20 horas e 15 minutos. Confere, são 6 horas de fuso? Já de noite aqui, um grande prazer falar com toda a audiência da Jovem Pan e principalmente com você. Já ouvi falar que você canta muito bem e eu quero te visitar cantando junto com o Segré lá no Quatrino. Muito bem. Desde que eu fique quieto enquanto o Segré canta, vai ser um sucesso. Querido Jaime, em primeiro lugar, em que região de Israel você se encontra? Para quem aqui no Brasil, Israel tem aproximadamente 470 quilômetros de extensão, de comprimento. Você está mais na parte norte ou mais na parte sul nesse momento, querido Jaime? Eu estou bem no centro, eu estou em Netânia. Netânia fica mais ou menos aí longe das bombas de Gaza e longe das bombas do norte também do Hezbollah. Então, não tocou alarme aqui até hoje nenhuma vez. Perfeito. Para quem está nos acompanhando, Israel, no sul de Israel, fica a fronteira ali sudeste com a faixa de Gaza, de onde foram lançados, dizem, 5.000 foguetes em direção ao território israelense, atingindo, claro, principalmente a região sul. E no norte, ao norte, Israel faz fronteira com o sul do Líbano, onde, no Vale do Bekaa, se encontra o grupo Hezbollah, que também lançou, me parece, 15 foguetes. Então, você está numa região que está a salvo desses dois alvos de foguetes, vindo do norte e vindo do sul. Agora, eu pergunto a você, nós conversamos com uma brasileira que mora próximo a Tel Aviv. Ela é professora de uma escola do jardim de infância. Ela diz que tem muito medo porque não se sabe de eventuais terroristas que se infiltraram e podem estar escondidos para fazer ataque surpresa, chacinando pessoas que estão andando na rua. Existe algum tipo de orientação do Exército nesse momento para que as pessoas evitem sair de casa em determinados horários e há uma vigilância nas ruas? Como é a situação nesse momento, nessa região central de Israel? Olha, existe sim uma leve indicação para ficar em casa, para evitar de sair, mas isso é uma precaução. Acontece que todo mundo acha que existe uma situação de desespero e isso é o que o inimigo quer, que a gente viva com medo, que não faça mais nada e que se esconda. E essa não é a realidade do israelense. O israelense está muito acostumado, o israelense é resiliente. Então, a gente está chorando aqui as nossas perdas todos os dias, todas as notícias que a gente tem, é realmente muito triste. Entretanto, a gente continua a vida. Então, eu mandei um vídeo para a produção agora há 3 horas, mostrando que eu estava na estrada e estava um trânsito, estava um fluxo normal e até em alguns trechos tinha trânsito. Então, assim, você vê algumas coisas paradas, algumas coisas funcionando com menos intensidade, lojas e tudo, mas a vida continua normal. Então, você vai ao supermercado, faz compras, atendimento público e tudo mais. As crianças, por precaução, primeira coisa que Israel faz não vai para a escola. Qualquer coisa que acontece, não vai para a escola. O país está muito acostumado, os meus filhos agora estão fazendo aulas online em casa, como se fosse na época da pandemia, já estão todos preparados. E tem uma outra coisa, Capê, se você me permite, mais uma observação. Israel tem muitos militares, o serviço militar é obrigatório para homens e mulheres. É muito comum você andar nas ruas e ver pessoas usando armas. Então, podem ter aí terroristas infiltrados, armas pesadas e tudo, mas a gente tem um extra aí de segurança que o tempo todo tem alguém armado, tem alguém pronto para segurança. Agora mesmo, eu subi no elevador com um vizinho, ele com arma em punho, né? Quer dizer, na cintura, não em punho, mas pronto, a qualquer momento. Então, se existe alguma ameaça, tanto é que toda hora a gente pega aqui as notícias no WhatsApp e tudo, pegaram 3 terroristas, pegaram 4, só que eles não estão mais atacando, porque a hora que se identifica, já tem uma mobilização em cima. Então, assim, o tempo, eu acho que de ontem para hoje, pegaram vários, mais de 30 infiltrados, mas todos neutralizados, né? Então, não tenho ouvido mais de ataques.
a gente tem uma sensação de segurança muito grande aqui dentro, para falar a verdade. Significa que está sendo retomado o nível de segurança que existia anteriormente a esses ataques. Nossos debatedores querem fazer pergunta. Eu preciso ainda de fazer, antes de passar a palavra a eles, 2 perguntas. Eu faço de uma vez só para que você possa fazer essa abordagem. Você tem formação militar, aliás, todos que estão em Israel são convocados para o exército. Você tem experiência militar, inclusive. Como você avalia? Eu conheço a região fronteiriça com a faixa de Gaza e são muros muito elevados, muros altos e uma vigilância constante por câmeras de televisão em todos os pontos. Como pode ter havido, em primeiro lugar, uma falha do sistema de defesa antiaérea de Israel, chamado Domo de Ferro? Seria o número de mísseis que foram lançados? E como se permitiu o ingresso via terrestre, seja por paragliders, sem que as forças de Israel tivessem observado isso? Essa é a primeira pergunta, e eu já emendo uma segunda pergunta. A gente sabe, Jaime, que o povo palestino, grande parte do povo palestino, tem os que gostam, tem os que odeiam os israelenses em razão da situação de guerra, isso é normal. Agora, eles são vítimas também dessa organização terrorista que é o Hamas, que são vitimados também. Me desculpe quem disse que é um grupo de resistência, mas depois do dia 7 de outubro, não há como dizer que não é um grupo terrorista. Aquela é uma típica ação terrorista. E também eles são vítimas. Como o exército de Israel, que é muito famoso pela sua qualidade do serviço de inteligência e a precisão de suas ações, pode fazer para minimizar efeitos colaterais? A falha de segurança e agora a ação com precisão para evitar efeitos colaterais. Essas 2 questões antes de passar para os debatedores. Ok. Só uma correção, Capês, eu não sou militar. Eu comentei de muitas informações que eu tenho, grupos militares e paramilitares também, que vão passando informações, a gente vai captando e juntando quebra-cabeças, né? Tem muita coisa acontecendo ao mesmo tempo. Então, vamos lá. Aconteceu algum problema na fronteira, aconteceu algum problema grave, e isso o Exército não esconde. O porta-voz do Exército de Israel assumiu que existiu algum problema, mas, ao mesmo tempo que o Exército é conhecido e reconhecido pela sua qualidade, pela sua capacidade, pelo seu nível de tecnologia, também é reconhecido pelo nível de unidade que proporciona, pelo nível de rapidez nas suas decisões. Então, o status é o seguinte: existiu um problema, eu mesmo tenho aqui 5, 6 hipóteses que eu ouvi de diferentes fontes, e aí você vai montando várias hipóteses, e quero fazer mais um comentário sobre isso. Entretanto, o Exército falou, agora não é momento de discutir, ninguém quer saber quem é o culpado. Agora a gente precisa resolver. É necessário montar um governo de coalizão. O Bibi chamou o Gantz e mais um opositor para eles montarem um governo de coalizão. Enquanto estão negociando, isso até é uma novidade, até está tendo alguma negociação em relação a isso. Enquanto isso, estão tomando ações, decisões e ações. Então, existiu uma falha, os terroristas se infiltraram, sim, por inúmeros lugares. Eu ouvi falar que eles chegaram a mapear 20 pontos e entraram por 15 pontos. Isso aí é lamentável, isso aí foi alguma falha muito grave. Passado esse tempo, ainda dentro das primeiras 24 horas, a gente já começa a ter a segurança, né, de que a situação começa a ser controlada e que aqueles infiltrados, eles não conseguem avançar. Teve um caso há mais ou menos um ano que pegaram 2 terroristas que estavam caminhando na beira da estrada. Como que eles descobriram que eram terroristas? Eles estavam com o uniforme do Exército de Israel e uma mochila. Como eu não sou militar, eu não sei como, mas talvez pela forma de andar, por algum sinal, por alguma coisa que ninguém sabe. Então, assim,
existem sinais, o Exército ele é muito bem estruturado para evitar esse tipo de coisa. Ô, Jaime, então, assim... Jaime, eu poderia até dizer como eles souberam pelos equipamentos, que eu tive uma visita em Israel, são equipamentos de segurança, de detecção de mensagens altamente avançados. Mas é melhor a gente não detalhar isso aqui nesse momento. O Diego Tavares, aqui o doutor Diego Tavares, quer fazer uma pergunta a você, agradecendo a sua disposição e a sua coragem de permanecer aqui e mostrando que a melhor forma de reagir ao terrorismo é não ceder a eles por temor ou medo. Diego Tavares, qual a sua pergunta ao nosso querido Jaime Nigri? Obrigado, professor Capês. Boa noite, Jaime. Parabéns, como o professor Capês disse, pela tua coragem. Muito obrigado por todas as informações que você está prestando para a gente aqui da mesa e para toda a nossa audiência aqui da Jovem Pan. Eu queria saber, Jaime, a respeito da classe política local aí da tua cidade, da tua região, como eles estão enfrentando o tema, como eles estão levando isso para o debate público local, e queria também saber a respeito da comunidade de brasileiros aí na tua cidade, se eles estão aderindo a esses movimentos de saída do país, se estão optando, como você, em permanecer aí em Israel. Fala um pouquinho para a gente a respeito desses dois temas, por favor. Ok. Em primeiro lugar, a questão da oposição. Por exemplo, a empresa que eu trabalho, quando tiveram as últimas eleições, foram todos oposição. Agora, não se discute. Não existe política agora. Não existe, é culpado, o Bibi estava sofrendo, aí estava com ameaça de prisão e tudo mais, então existe especulação que isso tem a ver, mas não é momento. O que eles querem é isso, né? O que o inimigo quer é confundir, baixar a nossa guarda, baixar a nossa moral e tal, mas não é momento para isso. Então, a minha resposta para você é: não existe. Então, quando começa a existir alguma discussão direita, esquerda e tal, encerra, porque não é isso. A comunidade de brasileiros, em relação à quantidade de estrangeiros que tem em Israel, existem poucos brasileiros. Os brasileiros têm chegado, eu cheguei há 2 anos e meio, alguns chegaram depois de mim, os brasileiros já estão acostumados também com isso. Ô, Jaime... A visão de quem está aqui é diferente do Brasil. Oi. Olha, o comandante Robson Faranaso quer fazer uma pergunta a você, o Acácio Miranda, que é doutor em Direito Penal Internacional também, e eu pediria que ambos fizessem essa pergunta, você respondesse após a pergunta de ambos, por uma questão de tempo aqui, e realmente reitero o agradecimento do Grupo Jovem Pan, a sua gentileza de, nesse momento de grande angústia nacional, estar nos atendendo aqui nessa entrevista tão importante com tantas informações. Comandante Robson. Boa noite, senhor Jaime Nigri, nossa solidariedade ao senhor e aos seus familiares aí. Eu queria saber o seguinte, os Estados Unidos enviaram um grupo de batalha nuclear em porta-aviões, parece que estão enviando um segundo agora, né? Então eu queria saber como é que vocês estão vendo aí em Israel, como é que a sociedade israelense vê o apoio americano e se vocês veem aí que eles vão empregar essas belonaves aí no resgate de cidadãos dos seus países, enfim, como é que isso está sendo percebido em Israel? Muito obrigado. Acácio. Pode perguntar. Jaime, boa noite. Toda a solidariedade já foi prestada aqui pelos meus colegas de bancada. Os ataques principais, nós sabemos, aconteceram ao sul de Israel através do Hamas. Mas, no mesmo período, nós sabemos que o Hezbollah, na fronteira norte, se manteve ativo e fez alguns ataques pontuais. Eu queria que você falasse um pouquinho também sobre a situação do Hezbollah e como Israel tem enfrentado este também grupo terrorista. Ok, então já vou juntar tudo numa resposta só e vou tentar ser o mais conciso possível. Os brasileiros aqui, que eu vejo indo embora, são turistas, parece que o avião não está, os voos não estão liberados para quem é residente, e tenho visto os estudantes indo embora, eles estão longe da família, as famílias ficam preocupadas, obviamente. Então, como eu estava comentando antes, a gente está acostumado com isso. Então, estou aqui com a minha esposa, os nossos 4 filhos, todo mundo aqui tranquilos, né? Então, a gente sabe, a gente tem a confiança de que essa situação vai se resolver. A gente tem recebido os ataques do sul, agora parece que houve alguma coisa do norte e meia hora antes
de eu entrar no ar mais algumas coisas vindo do Hezbollah. Estou falando do Hezbollah porque eu já vou emendar com os Estados Unidos. Existe uma reticência, né, alguma questão aí entre Bibi e Biden. Entretanto, ouvi a chamada do Bibi para o Biden, humildemente falando da situação, e o Biden dando uma resposta extremamente positiva e muito envolvente. O discurso do Biden foi maravilhoso também, foram, se eu não me engano, 15 minutos, eu até pensei aí 2, 3 frases muito interessantes, muito legais, e acontece que os Estados Unidos, eles falaram, olha, Irã, você fica de fora. Por isso, o que eu estou vendo é o Irã querendo estar isento do Hamas. Então, ele fala parabéns e que Israel, né, o Irã fala tudo o que quer falar, mas se vocês perceberem, eles não falam, a gente participou, teve dinheiro nosso. Não, eles estão evitando, porque se eles fizerem isso, eles estão dentro da guerra. E outra coisa, não quero parecer otimista, pode ser que daqui a meia hora aconteça tudo oposto, mas os Estados Unidos mandaram um recado para Hezbollah e Irã. Se o Hezbollah entrar, significa que o Irã está entrando também. Como a gente sabe que tanto Hezbollah quanto o Hamas são bonequinhos do Irã, né, eles fazem o que o Irã comanda, e coitados dos palestinos que acabam morrendo por isso, porque o Irã manda guerrear contra Israel, aí eles vão e guerreiam e morrem. Né? Então, o Irã está comandando os dois aí para não acontecer nada. Então, eu não acredito numa escalada do Hezbollah, porque a minha opinião é que essa guerra vai se limitar ao sul, Israel não vai parar de atacar o Gaza, porque precisa eliminar esse câncer, né? Os terroristas que estão infiltrados, e ainda ouvindo agora o porta-voz da defesa falando de novo, ele falou, não se enganem, isso aí a gente já sabe há muito tempo, né? Mas agora a cara está aparecendo. Aqueles prédios em Gaza que vocês acham que são residenciais, não são residenciais, são pontos de ataque. E tanto são que não para, não acaba. Quantas bases de lançamento eles têm? Né? E onde estão essas bases de lançamento? Exatamente, residências, hospitais, escolas infantis, mesquitas, estão em todo lugar, isso aí todo mundo sempre soube. Mas agora a cara apareceu. Agora o mundo teve a oportunidade de entender que existe um Pallywood, que é o Hollywood da Palestina, né, aquelas mentiras que eles montam, e que agora o Hamas mostrou a cara que é pior do que o ISIS. Então, espero que o mundo entenda isso e que pare de apoiar aquelas coisas. Jaime, nós vivemos um momento de grande esperança e você se diz um otimista. Em 93, houve os acordos de paz de Oslo. E ali, o Israel estava sendo comandado pelo primeiro-ministro Yitzhak Rabin, e o ministro da Defesa era o Shimon Peres, que sempre foi um grande visionário do processo de paz. Em fevereiro de 1996, o Hamas patrocinou 2 atentados terroristas em 2 terminais de ônibus, um em Jerusalém e um ao sul de Israel, matando mais de 50 pessoas. E esses 2 atentados terroristas foram decisivos para que Shimon Peres perdesse as eleições e Israel se fechasse contra o processo de paz. Eu estive em Israel em 2015, a convite da Confederação Israelense do Brasil, era o Jacques Terpins, o Fernando Lotenberg, a Fizeste, Ricardo Berkenstadt, e eu estive no gabinete do primeiro-ministro Benjamin Netanyahu, essas são as fotos, e eu pude lhe dirigir uma pergunta diretamente. Vamos voltar aqui com o Jaime. Jaime, naquele momento foi uma pergunta direta, bem direta. E eu disse, por que Israel está enrolando o processo de paz com os palestinos? Ele disse, você irá até a faixa de Gaza e vai ver o comportamento do Hamas. O Hamas quer a destruição de Israel. Ele não quer fazer a paz com Israel e ele não deixará o povo palestino celebrar a paz. O Hamas é um grande complicador.
Você que é um otimista, entende que existe a esperança de paz se esses grupos terroristas conseguirem a ser dominados? Porque, repito, grupo de resistência não faz aquilo que vimos no dia 7 de outubro. Quem faz isso é grupo terrorista e não há outra palavra mais amena para definir isso. Você vê com algum otimismo, caso o Hamas perca o seu domínio sobre aquela população que ele faz de refém na faixa de Gaza? Capês, eu vou me estender um pouquinho nessa resposta, porque eu quero colocar uma analogia que me veio agora na cabeça, que eu acho que é muito, muito pertinente. Eu tenho um amigo em São Paulo que trabalha com segurança. O cara é fera, o cara é grande, forte, anda armado e tem família. Aí uma vez, eu já tive 5 assaltos e infelizmente eu reagi em todos os assaltos porque é meu instinto, não consegui fazer diferente. E aí eu perguntei para ele, eu falei, se chega um bandido, se chega um rapaz aí armado na sua frente, como que você desarma? Como você faz? Ele falou, eu entrego tudo. Eu falei, como assim? Olha para você, como assim? Ele falou, nós que somos pessoas sérias, isso aí é uma questão comportamental, psicologia. Nós que somos pessoas sérias, que temos o que perder, temos um comportamento previsível. O bandido, o comportamento dele é imprevisível. Então, eu entrego e tenho a certeza, ou talvez a certeza, de que não vai me acontecer nada. Eu vou para o meu lado, ele vai para o lado dele e acabou. Essa é mais ou menos a lógica que acontece aqui. Só que não acontece esse final feliz. Não é eu vou para o meu lado, o Hamas vai para o lado dele e tudo acaba. Não, isso continua. Portanto, quando se pensa num processo de paz, precisa ser muito abrangente nas questões, precisa ser muito, entender o contexto atual, o contexto passado, o contexto cenário, né, futuro, para poder tomar uma decisão dessas. Aí o que você achava quando apareceu o ISIS? Você achou que poderia, algum dia na vida, aparecer alguém pior do que o ISIS? Não, claro que não. O que o ISIS fez, ninguém nunca mais vai fazer. Aí chegam esses loucos e fazem. Então, esse processo não depende da gente, não depende do governo de Israel. E vou te falar mais, o sentimento da população, né? Então, de novo, a cultura, o contexto, o dia a dia do brasileiro ou de um cidadão de qualquer país do mundo é diferente do israelense. O israelense, ele é resiliente, ele entende. Então, o que a gente, em parte, está pouco se lixando para a opinião do mundo, porque o mundo não sabe o que está acontecendo aqui, não sabe como lidar com essa situação. Então, a questão é a seguinte, não depende da gente, depende de uma mudança de liderança, de uma mudança de mentalidade, de uma mudança de contexto. Então, agora Israel está fazendo acordo com os outros países, estamos esperando os outros países tomarem uma atitude, falarem, olha, Hamas, agora chega dessa brincadeira, olha, Irã, agora o Hamas não é mais seu. A Europa, no dia seguinte, suspendeu o dinheiro, no outro dia já voltou a dar. Esse dinheiro não é usado para construir, não é usado para melhorar a vida de ninguém, não é usado para paz, não é usado para evolução, não é usado para bem-estar. É usado para educar e não fazer lavagem cerebral nas crianças. Lavagem cerebral seria se eles tivessem uma mentalidade e passassem por um processo de lavagem e saíssem com outra mentalidade. Não, esse dinheiro é usado para educar essas crianças para a morte dos outros e para a morte deles também. Tanto é que esses terroristas entraram em Israel, se infiltraram sem água, sem cantil. O que significa isso? Que eles não têm expectativa de vida. Quem tem expectativa de vida carrega um litro de água. Perfeito, Jaime. Olha, Jaime, a gente quer agradecer muito, nossa solidariedade, que Deus aí abençoe você, todas as pessoas aí de bem e que são vítimas dessa situação absurda, ação terrorista, e a solidariedade daqui do Grupo Jovem Pan a todos os israelenses e também a população palestina que é vítima desse grupo terrorista.
O Hamas não representa o povo palestino, ele se apropria da causa palestina em proveito próprio para praticar atos hediondos, terroristas e, como você disse, tão ou piores do que aqueles praticados pelo ISIS, que é o Estado Islâmico, conhecido aí como Daesh. Então, Jaime, muito obrigado. Eu espero que a gente possa voltar a falar outras vezes. Todas essas informações aqui, a nossa audiência está comentando bastante, aproveitando bastante essas informações e estendo a você todos os agradecimentos por tudo que você falou. Jaime. Posso encerrar? Por favor. Não sei se você ia me dar mais 10 segundos, não tem problema. Eu quero agradecer à Jovem Pan e a outras mídias que fazem parte de um esclarecimento, né, de uma consciência do mundo, que é muito importante, e também uma homenagem muito tocante, muito sincera, muito do fundo do coração e da alma, às mães dos soldados, dos 300 mil e de todos os outros aqui de Israel, os meus amigos, que os filhos estão indo para a guerra. Eu compartilho da dor, mas eu tenho a certeza de que todos vão voltar sãos e salvos, porque a gente tem plena confiança no trabalho, na inteligência e na qualidade desses soldados e dos oficiais, claro, e de todo o exército de Israel. Agradeço por cuidarem da minha vida, da minha família e do nosso povo. Amém. E que assim seja. Muito obrigado.